O sol da Espanha queima a pele, e a poeira seca da estrada entra pelos olhos e pela boca. Imagine por um instante o som metálico e desengonçado de uma armadura velha chacoalhando em cima de um cavalo que é pouco mais que pele e osso. Um homem idoso, magro, com o olhar febril fixo no horizonte, segura uma lança remendada. Diante dele, grandes estruturas brancas giram seus braços movidos pelo vento. Qualquer pessoa sensata veria moinhos de triturar grãos. Mas aquele homem, não. Ele vê gigantes. Ele vê o mal encarnado. Ele vê uma missão divina que exige coragem, honra e sacrifício. Ele abaixa a lança, grita um desafio aos céus e investe com toda a fúria contra as pás de madeira que giram pesadas. O choque é brutal. A lança se estilhaça, o cavalo rola, o homem voa longe e cai na terra dura, machucado, quebrado, humilhado. Seja bem-vindo ao canal De Tudo Um Pouco. Se você acha que essa cena descreve apenas a loucura de um velho personagem de livro, eu preciso te dizer que você pode estar olhando para a vida da maneira errada. Hoje nós não vamos falar de literatura antiga. Nós vamos falar de você, vamos falar de nós, vamos falar sobre a coragem desesperada que é preciso ter para enfrentar os moinhos de vento do século XXI. Dom Quixote de La Mancha, a obra-prima de Miguel de Cervantes, é frequentemente vendida nas escolas como uma sátira, uma comédia sobre um fidalgo que leu romances de cavalaria demais e perdeu o juízo. E sim, é engraçado, mas é uma comédia que nos faz rir com uma vontade imensa de chorar. Porque, no fundo, Quixote é a história mais bela e dolorosa sobre o confronto entre quem nós somos e quem nós sonhamos ser. Vamos trazer o cavaleiro da triste figura para o nosso asfalto, para os nossos escritórios com ar-condicionado, para a luz fria das nossas telas de celular. Quem é o Dom Quixote hoje? E, mais importante, quem são os gigantes? Quando Quixote olha para os moinhos e vê gigantes, o seu escudeiro, Sancho Panza, o alerta. Sancho é a voz da razão. Sancho é o realismo. Ele diz: olhe bem, vossa mercê, aquilo não são gigantes, são moinhos. E Quixote responde algo que define a alma humana. És tu que não entendes de aventuras. Aqui está a primeira grande lição filosófica. O mundo real é feito de fatos. É feito de boletos, de trânsito, de diagnósticos médicos, de demissões, de burocracia e de rotinas cinzentas. O mundo real é um moinho. Ele mói, ele tritura, ele é indiferente aos seus sentimentos. Se você viver apenas enxergando a realidade nua e crua, como Sancho Panza faz no início, a vida se torna uma lista de tarefas até o dia da morte. Mas Quixote nos oferece uma alternativa: a loucura voluntária. Ele escolhe projetar sentido onde não há sentido. Ele escolhe ver nobreza onde há miséria. Ele escolhe ver uma princesa numa camponesa que cheira a suor e alho. Isso não é apenas alucinação. Isso é a capacidade humana de transfigurar a realidade através do propósito. Quais são os seus moinhos hoje? Talvez o seu gigante seja o medo paralisante de fracassar em um novo projeto. Para o mundo, é apenas um risco financeiro estatístico. Para você, é um monstro de 1000 braços que ameaça devorar sua autoestima. Talvez o gigante seja a depressão que torna cada manhã uma batalha épica apenas para sair da cama. Para quem olha de fora, é química cerebral. Para quem sente, é uma luta de espada contra as trevas. A filosofia de Quixote nos ensina que a luta não precisa ter chance de vitória para ser necessária. Quixote perde quase todas as batalhas. Ele apanha de pastores,
de mercadores, de criminosos, cai do cavalo incontáveis vezes, perde dentes, passa fome, mas ele nunca, jamais perde a dignidade. E sabe por quê? Porque a vitória dele não está no resultado. A vitória está na tentativa. Nós vivemos em uma era obcecada pelo sucesso, pelos números, pelos likes, pela eficiência. Se você não vence, você é um perdedor. Quixote grita, através dos séculos, que isso é mentira. O valor de um ser humano não está no troféu que ele levanta, mas na pureza do ideal que ele defende. Ter a coragem de ser ridículo em nome do que se acredita é a maior forma de liberdade que existe. Pense nas vezes em que você deixou de fazer algo porque teve medo de parecer tolo, medo de dizer eu te amo primeiro, medo de largar um emprego estável para vender arte na praia, medo de defender uma ideia numa reunião onde todos pensam igual. O medo do ridículo é a corrente que nos prende à mediocridade. Quixote era ridículo. Todos riam dele, mas ele era livre. Ele era o único homem livre em toda a Espanha, porque ele obedecia apenas ao código de honra que ele mesmo escreveu em seu coração. Existe uma frase atribuída a essa filosofia que diz: talvez a maior loucura seja ser sensato demais. E de todas as loucuras, a maior é ver a vida como ela é e não como ela deveria ser. Olhe para o mundo ao seu redor. Ele é justo, ele é bondoso, ele é belo. Nem sempre, muitas vezes, ele é cruel e feio. Se formos apenas sensatos, aceitaremos a crueldade como parte da vida. Aceitaremos a corrupção como o jeito que as coisas funcionam. Aceitaremos a miséria alheia como inevitável. É preciso ser um pouco Quixote para olhar para a injustiça e sacar a espada, mesmo sabendo que a injustiça é um gigante e você é apenas um homem velho e cansado. É essa loucura que move os médicos que vão para as zonas de guerra. É essa loucura que faz alguém adotar uma criança considerada inadotável. É a loucura que faz um cientista passar 30 anos pesquisando uma cura que ninguém acredita que virá. Eles estão lutando contra moinhos, talvez, mas são eles que giram o mundo na direção certa. E aqui chegamos num ponto crucial da história, que fala sobre a nossa alma coletiva. Ao longo do livro, acontece algo mágico. Sancho Panza, o realista, o homem que só pensava em comer e dormir e governar uma ilha, começa a ser contaminado pelo sonho de seu senhor. Ele começa a acreditar, e Quixote, por sua vez, começa a ver a realidade com mais dureza. Eles trocam de lugar. Isso nos mostra que precisamos dos dois lados. Precisamos do Sancho para pagar as contas, para lembrar de colocar o cinto de segurança, para saber que o fogo queima. Mas se matarmos o Quixote dentro de nós, se matarmos a capacidade de sonhar, de nos encantar e de lutar por causas perdidas, nós nos tornamos robôs biológicos. A tragédia do final do livro não é a morte física de Quixote. O momento mais triste da literatura mundial é quando ele recupera a sanidade. No leito de morte, ele diz: eu não sou mais Dom Quixote, sou apenas Alonso Quijano. Ele acorda do sonho. Ele vê que os gigantes eram apenas moinhos. Ele vê que Dulcinea era apenas uma camponesa. E, ao perceber isso, ao ver o mundo nu, cru e sem magia, ele morre. A sanidade o matou. A realidade foi insuportável. Não deixe que isso aconteça com você em vida. O mundo vai tentar te curar da sua esperança. Vão dizer que você é ingênuo por acreditar nas pessoas. Vão dizer que você é tolo por trabalhar com paixão, em vez de trabalhar apenas por dinheiro. Vão dizer que a arte, a filosofia e a bondade não enchem barriga. Eles vão apontar para os seus moinhos e rir da sua lança quebrada. Quando isso acontecer, lembre-se do cavaleiro
da triste figura. Lembre-se que a armadura dele estava enferrujada, mas a alma dele brilhava mais que o ouro. Lembre-se que a realidade pode ser mudada, desde que tenhamos a ousadia de impor a ela a nossa imaginação e a nossa vontade. Ser Quixote no século XXI é um ato de resistência. É sorrir para o caixa do supermercado que está tendo um dia ruim, tratando-o como um fidalgo e não como uma máquina. É fazer o seu trabalho com excelência, mesmo que ninguém esteja olhando, por pura honra pessoal. É defender o fraco, mesmo quando o forte é o seu chefe. É, acima de tudo, recusar-se a aceitar que o mundo é o que é e lutar todos os dias pelo que ele poderia ser. Nós, aqui do canal De Tudo Um Pouco, acreditamos que essa chama precisa ser alimentada. A cultura, a filosofia, a arte não são enfeites, são as armas que usamos para não sermos esmagados pelas engrenagens dos moinhos. Por isso, eu faço um convite a você, cavaleiro ou amazona andante dos tempos modernos. Não deixe seu ideal morrer na poeira da estrada. Levante-se, limpe a terra da armadura, monte no seu cavalo magro e continue. A sua luta importa, o seu sonho importa. E, mesmo que o mundo veja apenas um moinho, se você vê um gigante, enfrente-o. Se essa reflexão tocou o seu espírito aventureiro, inscreva-se no nosso canal. Aqui é o ponto de encontro daqueles que buscam algo mais que a realidade crua. Deixe o seu like como um sinal de que você também está na luta. E eu quero muito saber. Escreva aqui nos comentários. Qual é o moinho de vento que você está enfrentando hoje? Qual é o gigante que você precisa vencer? Vamos transformar esses comentários numa fogueira de acampamento, onde compartilhamos nossas batalhas. Mantenha a lança em riste e a alma nobre. Um grande abraço e até a próxima aventura.